Esta comunicação discutirá a peça Rara, Dolce, de Silvano Bussotti, e a liberdade expressiva oferecida pela notação gráfica. A obra Rara é um dos poucos exemplares exclusivamente gráficos para flauta doce, e possui duas partituras. Uma inteiramente gráfica, publicada inicialmente como interlúdio do teatro musical La Passion s'Élance, de 1966, e outra publicada com notação tradicional, feita pelo flautista Michael Vetter. Rara é tida como o exemplar mais extremo de partitura gráfica para flauta doce, e mesmo que com poucos elementos, exige do flautista amplo conhecimento do uso de técnicas estendidas no instrumento. O objetivo principal é oferecer possibilidades interpretativas para a performance das duas versões de Rara. A versão original da obra é apresentada como um dueto por Bussotti, sendo o flautista acompanhado por um mímico. Ao final, apresentam-se questões sobre o uso de ambas partituras, suas particularidades e possibilidades interpretativas, quando observado a liberdade guiada do grafismo de Bussotti em contraposição à transcrição de Vetter. Quando a gente fala de partituras gráficas para flauta doce, nós temos que entender que essas obras elas privilegiam o uso das técnicas estendidas no instrumento. Segundo Walter van Howe, em publicação de 1983, existem 23 diferentes técnicas possíveis de serem feitas no instrumento. Aqui vou listar algumas, apresentadas por Van Howe, como por exemplo, glissando, ilusão de dinâmica, uso de dedilhados alternativos, microintervalos, vibrato de dedo, tipos especiais de vibrato, efeitos extraordinários, multifônicos, harmônicos, humming ou cantar e tocar, e frulato. Quando apresentamos esses efeitos nas partituras, em especial nas partituras que fazem uso da notação tradicional, nós essencialmente temos alguns tipos de figuras apresentadas com alguns elementos, como por exemplo o uso de frulato, podendo ser de língua ou de garganta, o uso de sputato ou de multifônicos. Ainda em algumas partituras, como podemos ver no exemplo aqui de Makoto Shinohara, a notação muitas vezes é acompanhada de pequenas instruções, como por exemplo aqui o uso do glissando, ou até mesmo aqui, após a fermata, o uso de microintervalos. Muitas vezes, para que essa notação funcione, a partitura é acompanhada por uma bula, que indica quais efeitos devem ser feitos e de qual maneira ele deve ser executado. Quando nós falamos de partituras gráficas, temos que lembrar que, além de Rara, existem outras composições do próprio Michael Vetter, que foi o flautista quem trabalhou com Silvano Bussotti para a composição de Rara. Ele tem duas peças gráficas. Essa primeira que a gente vê aqui, um pequeno detalhe, chama Recitative para um flautista, de 1967. Aqui outro detalhe de outra peça do Michael Vetter, Figurações 3. Aqui outra peça que faz uso de notação exclusivamente gráfica, de Louis Andriessen, Paintings, de 1965. E aqui é a capa da partitura onde está incluída a peça Rara, La Passion s'Élance. Aqui vemos em tela cheia a partitura do Rara, algumas partes escondidas por questões de direitos autorais. Podemos ver que a partitura faz uso essencialmente das letras R e A presença do desenho do mímico e as indicações nesse quadrado acima e à direita. Aqui a gente pode ver como essas indicações funcionam, como por exemplo o uso de A ou R e os efeitos que eles estão relacionados. Aqui um detalhe um pouquinho maior do uso dessas letras. Aqui o detalhe do mímico, que inclusive ele também faz uso das letras R e A no seu gestual. Aqui um detalhe da transcrição que Michael Vetter fez da partitura gráfica para a notação tradicional.
E aqui vemos a transcrição da partitura feita por Silvano Bussotti, feita por Michel Vetter, da obra de Silvano Bussotti, para a notação tradicional. Boa tarde. O título deste trabalho é Análise Gestual e Construção Interpretativa, estudo de caso em uma obra para flauta solo de Bruno Kiefer, tendo como autores Vinícius Dias Prates, este que vos fala, e Leonardo Loureiro Winter. A pesquisa investiga o processo de construção interpretativa através da análise gestual em uma obra para flauta solo do compositor Bruno Kiefer. Para tanto, buscamos delimitar uma contextualização bipartida para o termo gesto, separando em gesto corporal e gesto musical. De acordo com Mazzola, não há uma simples e inequívoca definição de gesto, embora a maioria dos autores pareça concordar que gestos envolvam movimento corporal e significado. Para o autor, a experiência musical é inseparável da sensação de movimento e o gesto seria uma ligação entre o movimento e o significado. Hérault e Fortier estabelecem uma diferenciação tripartite dos conceitos de movimento, ação e gesto. Para os autores, movimento é espontâneo e instintivo. Ação nos remeteria a um ato planejado como uma execução de tarefa. E gesto, uma ação que agrega comunicação simbólica e expressiva. O gesto manifesta-se através da interação entre corpo e significado, onde um informa e é informado pelo outro. Assim sendo, nosso entendimento acerca da palavra gesto aponta tanto para o gesto corporal, ou seja, ações corporais intencionais deliberadas e que tenham por finalidade comunicar ao espectador, quanto o gesto musical, elemento presente na música, abrangendo parâmetros musicais. Metodologia. A pesquisa contou com a participação de um estudante de flauta transversal de nível superior. A coleta de dados foi realizada em laboratório em 2 sessões com intervalo de 1 semana, sendo a primeira sessão uma leitura à primeira vista dos 18 compassos iniciais de notas soltas de Bruno Kiefer. A segunda sessão consistiu de 3 execuções do excerto, sendo uma delas um estudo livre com possibilidade de repetição de trechos. Em ambas as sessões foram utilizados marcadores de movimento em partes do corpo do participante e no instrumento. As imagens foram processadas através de softwares e traduzidas em gráficos que representam as ações do participante, transformando os movimentos em imagens computadorizadas. Devido ao tempo restrito de apresentação, estamos trazendo somente dados do equilíbrio de força entre as pernas e da movimentação da cabeça, realizando a conexão com a construção do processo interpretativo, convidando a todos para lerem o artigo completo. Durante a leitura à primeira vista, o flautista manteve-se com seu equilíbrio distribuído entre as 2 pernas de forma mais homogênea. Já a segunda coleta demonstra uma preferência do flautista por apoiar-se sobre a perna esquerda. Esta diferença é representada por estes gráficos, sendo a primeira seção descrita no gráfico superior e a segunda seção no gráfico inferior. A linha vermelha representa a perna esquerda e a linha verde a perna direita. Movimentos de cabeça em sincronia com os 4 fragmentos rítmicos iniciais do excerto foram identificados de forma recorrente nas 3 execuções da segunda seção. Este fato pode ser observado nesta figura da terceira execução, onde as ondulações gráficas representam golpes de cabeça para cima exatamente sobre os 4 gestos musicais iniciais. Observamos aqui uma performance consolidada, com gestos corporais direcionados à realização dos acentos musicais da obra, ou seja, o gesto corporal indo ao encontro do gesto musical. Considerações finais. É possível afirmar que, durante o processo de construção interpretativa, o flautista demonstra maturação dos padrões corporais em associação com elementos musicais, traduzindo-se em uma consolidação dos gestos corporais e musicais na interpretação da obra. Tais fatores puderam ser observados a partir de modificações das ações corporais entre as 2 sessões,
envolvendo mais estabilidade nas forças das pernas contra o solo a partir da segunda coleta, contribuindo para um maior controle técnico de execução. Quanto aos movimentos de cabeça, na comparação com a leitura inicial, observamos um padrão recorrente de gestos, o que poderia indicar a consolidação do processo interpretativo. Estas são as nossas referências. Muito obrigado. Olá, eu sou Fábio Cury, professor de fagote da Universidade de São Paulo, a USP, e gostaria, antes de mais nada, de dizer que é uma grande honra participar desse Performus 20. E também uma grande alegria finalmente estar afiliado à Abrapem. Nessa minha primeira participação em um evento dessa associação, eu trago o tema autenticidade e criatividade, equilíbrios desses aspectos na interpretação da Ciranda das Sete Notas de Heitor Villa-Lobos, uma obra importantíssima dentro do repertório para fagote nesse gênero, e digo isso não só me referindo ao repertório brasileiro, mas de forma geral à literatura internacional para o instrumento. Esse é um tema que tem me preocupado desde cedo, e é um tema que acabou também bastante discutido nas recentes pesquisas sobre interpretação. A interpretação da música clássica tem se pautado desde o romantismo por uma ideologia de veneração aos compositores e por uma reverência extrema à partitura. Ao mesmo tempo, e em consequência disso, justamente, o intérprete perdeu seu status de criador, buscando anular ao máximo sua subjetividade e, de maneira submissa, colocando-se a serviço dos princípios de fidelidade à obra e performance transparente, nascidos, ambos esses conceitos, no século XIX, mas que atingiram a sua aplicação mais extremada no início do século XX, e estão aí os relatos de Schoenberg e Stravinsky para comprovar isso que eu estou dizendo. As recentes pesquisas de Nicholas Cook e Daniel Leach Wilkinson sobre mais de um século de gravações demonstram como o ideal de conservação de estilos e de instruções dos grandes mestres pode ser ilusório. As mudanças na forma de tocar são flagrantes nas gravações ao longo desses 100 anos e, não raro, apresentam conflitos com os depoimentos deixados por escrito pelos próprios intérpretes. Estas constatações já têm surtido algum efeito na geração atual de jovens músicos, que têm pendido mais na direção de decisões interpretativas conscientes que na direção de uma irreal aderência estrita à partitura e às supostas intenções do compositor, como revelam os autores Hunter e Broad. De qualquer forma, não cremos que os resultados desses estudos levem o intérprete a uma postura nihilista ao questionar a ideologia de submissão ao texto e ao autor. Pelo contrário, as descobertas ressaltam a importância de maior acesso às informações e maior aprofundamento nas questões musicais. Por outro lado, o intérprete deve sim resgatar conscientemente seu caráter criativo e não ter pudor em reconhecer o forçoso caráter de apropriação que a performance impõe. Isso é o que tentaremos, ou o que tentamos demonstrar, usando como exemplo prático a Ciranda das Sete Notas, em que, na minha gravação, eu decido conscientemente ou deliberadamente me desviar em algumas sessões daquilo que supostamente teria sido a intenção de Villa, a intenção do compositor. Em alguns momentos eu estou de acordo com aquilo que o compositor supostamente teria desejado. A fonte para isso são as gravações, ou a gravação, e os depoimentos do fagotista Noel Devos, que teve a oportunidade de tocar a obra para o compositor. E a partir disso podemos traçar aquilo que consideraríamos então a
interpretação autêntica da obra. Porém, é a questão que aqui se apresenta, a questão que aqui se afigura é até que ponto e qual o equilíbrio, criatividade ou autenticidade. Na verdade, o intérprete ele deve, com suas informações, decidir de uma maneira consciente. Bom, espero vê-los todos no nosso evento virtual. Vai ser um prazer discutir esse tema com todos vocês. Um grande abraço.